A doutrina espírita confirmando o ensino de Jesus Cristo, de que o reino dos céus não é algo de fora, não é algo que esteja fora, não é um lugar físico, é um locus psicológico, é um locus interno, é um locus psíquico. Há criaturas que vivem o inferno interior, embora do lado de fora tudo esteja bem. Por dentro é que não está. Então elas se embriagam, elas se drogam, elas se suicidam, elas matam, elas estão enlouquecidas por dentro. Embora as coisas por fora delas possam estar maravilhosas. Possam ter boa família, muito dinheiro, poder social, poder político, poder econômico, mas não têm o poder sobre si mesmas, o poder espiritual. Enlouquecem. Há outras pessoas que do lado de fora elas não têm absolutamente nada, mas elas vivem um estado de harmonia íntima, de estarem vivendo de acordo com a vida. Lembramos-nos de Jesus quando afirmava: o Filho do Homem, que ele se dizia ser, não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, foi anunciado pelos anjos como sendo uma boa nova que traria muita alegria para todo o povo. O reino dos céus. Quando a gente está bem, uma estrebaria é uma excelente maternidade. O dossel das estrelas é um lar de bênçãos. Mas quando nós estamos infernizados por dentro, o palácio é uma cela, é uma penitenciária, a riqueza é uma coroa de ferro que se leva em brasa sobre a cabeça, que a gente não está bem. Então, todas as realizações do lado de fora, elas têm o reflexo da nossa realidade do lado de dentro. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus não tem aparências exteriores. Aí nós começamos a ter esse trabalho, a se dar esse trabalho, de investigar esse reino dos céus em nós. O que está faltando para eu descobrir paz dentro de mim? Eu aprendi a buscar paz do lado de fora. Quando eu sinto qualquer dificuldade, eu vou para o padre, eu vou para o pastor, eu vou para o pai de santo, eu vou para o médium espírita. Eu quero que eles resolvam meus problemas. Quando tem que ser diferente. Se são meus problemas, primeiro trabalho, primeiro movimento de minha alma é me dar conta como é que esses problemas começaram em mim. Onde, quando, como isso começou a dar-se em mim, para eu fazer o caminho de volta. Mas nós temos uma preguiça tão grande de nos autoconhecer. E aí fica complicado. Eu quero que os outros resolvam um problema que eu não sei nem como é que começou. E quando eu não sei como é que começou, eu vou contar para alguém o meu problema, eu conto pela metade. Quem é psicólogo sabe disso, quando que as pessoas mentem para os psicólogos. Encenam. E se o psicólogo não tiver uma boa formação, não for uma pessoa madura, morde a isca. E aí eu vou falar de alguém, vou me queixar de alguém, seja do filho, seja do pai, seja da mãe, seja do marido, da mulher. Eu conto a minha visão do problema. E como é que alguém pode analisar uma situação por uma visão linear e unilateral? Então nós vivemos num mundo de tantos equívocos, que até quando a pessoa vai ao médico e se queixa de uma dor, o médico vai, examina, toca, pede exames, mas dificilmente os médicos no processo da anamnese questionam os antecedentes daquele problema.
Como é que você vivia? Como é que é a sua vida? Há alguns que acham desnecessário isso, o problema já está instalado. Mas de repente, se a gente sabe como é que aquilo começou, como é que a pessoa vivia antes de surgir o problema, é só fazer o caminho de volta apagando, arrumando. Porque eu começo a receitar medicamentos e tratamentos que vão atender ao lado exterior, ao lado corporal, mas a fonte de onde tudo aquilo nasceu continua no íntimo do ser. E ainda quando o médico vai lá e faz a cirurgia e tira a parte do órgão lesada, daqui a pouco o problema volta, porque a matriz está ali emitindo as energias envenenadas sobre o organismo. Temos que corrigir a mente humana para que o corpo tenha sossego. Não é o contrário. Não é o contrário. O reino dos céus está dentro, o inferno também. Se eu não apagar esse inferno, seja qual for a dimensão em que ele se apresente, não haverá céu do lado de fora. E se a gente tiver céu por dentro, mesmo a doença de fora expiatória, ela tem um outro sabor. E aí vamos visitar uma pessoa muito doente e ela está sorridente. Não, estou bem, graças a Deus, na minha luta. Foi isso que fez Chico Xavier dizer várias vezes: eu sou um doente são. Esse aparente paradoxo é uma verdade perfeita. Ele era um doente porque estava expurgando o passado, mas não estava se comprometendo com o futuro. A sanidade está aí. E eu estou pagando o que eu devo, eu sou escravo do meu passado. Mas como eu sou arquiteto do meu futuro, eu não estou criando complicações para o meu futuro. E é daí, amigos, que nós começamos a pensar, ou continuamos a pensar, na ação desse Jesus sobre nossas vidas. O trabalho que teve o Cristo de projetar sobre nós, humanidade, seu psiquismo, seu amor, para que a gente aprendesse a ser novos Cristos, novos deuses, seres angélicos, logo mais no futuro.